Hoje vamos começar a estudar os campos magnéticos e isso vocês vão encontrar nas páginas 5 a 13 do livro 12. Esta é mais uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Nós vamos começando com a definição de ímã. Então, todo ímã é um objeto que consegue atrair materiais ferromagnéticos. E os materiais ferromagnéticos são aqueles que têm em sua composição ferro, cobalto, níquel, né, ou alguma mistura deles. A gente tem os ímãs naturais. Então, aqui na esquerda, a gente tem uma imagem de um pedaço de magnetita. E temos também os artificiais, porque o ser humano já aprendeu a fabricar ímãs. Vamos ver as características dos ímãs. Todo ímã possui dois polos magnéticos. Qualquer um desses dois polos é capaz de atrair os materiais ferromagnéticos. A gente observa que os polos opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, se nós estivermos com dois ímãs e nós tentarmos aproximar polos iguais, a gente vai observar que a gente não consegue. E é possível desmagnetizar um ímã e tem algumas maneiras da gente fazer isso. A gente pode esfregar um ímã no outro, por exemplo, aquecer bastante, bater com um martelo nos polos. São maneiras que a gente consegue fazer com que ele perca essas características. Os polos são inseparáveis. Então, mesmo que a gente pegue e tente cortar o ímã exatamente na junção ali dos polos, a gente vai obter outros ímãs com os mesmos dois polos. Então, a gente não consegue separar os polos de um ímã. E foi somente em 1820, a partir de uma experiência de um físico dinamarquês chamado Hans Ørsted, é que começou-se a entender a natureza magnética desses materiais. O que era o magnetismo, por que essas características. E tudo aconteceu quando esse cientista percebeu que a corrente elétrica que passava por um condutor era capaz de influenciar uma bússola. Então, ele, aqui naquela imagem, vocês podem ver que quando a gente tem a chavinha aberta do circuito, a bússola está alinhada com o condutor, e quando a chavinha é fechada e a corrente passa a se estabelecer ali no condutor, a bússola muda a sua posição, indicando que um campo magnético passou a existir naquela região. E isso fez com que os cientistas percebessem que existia uma conexão entre a eletricidade e o magnetismo, ou seja, a corrente elétrica também é capaz de originar campos magnéticos. Por quê? Né? O que faz com que isso aconteça? Para a gente entender o que acontece dentro dos materiais, é importante a gente saber que todos os elétrons que compõem os átomos têm um movimento de rotação. E esse movimento a gente pode dizer que é o spin. Né? O spin seria o lado para o qual o elétron está girando. Basicamente, a gente teria o sentido horário ou anti-horário. E quando a gente tem um material em que todos os elétrons estão girando no mesmo sentido, a gente vai ter uma ordenação no movimento desses elétrons. E isso é a mesma coisa que a gente dizer que existe uma corrente elétrica ali naquele material, porque a corrente elétrica é definida como um movimento ordenado dos elétrons. E isso é o que vai fazer com que o material tenha as características magnéticas. A maioria dos materiais não tem esse comportamento. Muitas vezes, em alguns pedaços do material, a gente tem um pequeno alinhamento, né, os elétrons numa certa direção e sentido,
e em outros pedaços outra, de forma que no final das contas essas modalidades acabam se cancelando e o material não tem essas propriedades magnéticas. A gente pode classificar os materiais de três maneiras com relação ao magnetismo. A gente tem os materiais diamagnéticos, e nesses materiais os elétrons estão sempre em pares, de forma que a gente tem o spin no sentido horário e anti-horário sempre juntos, como que um cancelando o efeito do outro. Aí temos também os materiais paramagnéticos, em que um ou mais elétrons não estão pareados, então a gente acaba tendo como se fosse um movimento resultante em alguns trechos ali do material. E por fim, nós temos os materiais ferromagnéticos, em que todos os elétrons não pareados e também estão alinhados na mesma direção. E esses materiais, então, são aqueles que a gente consegue transformar em ímãs. Os paramagnéticos também. A gente consegue fazer um processo de alinhamento daqueles elétrons, daqueles setores ali do material, e aí eles vão se transformando em materiais imantados. Já os diamagnéticos, a gente não consegue, né? Então, material, por exemplo, como a madeira, ela não vai ser nunca capaz de se tornar um ímã. Agora, um prego, por exemplo, a gente consegue ordenar ali, né, os setores do material, deixar todos os elétrons na mesma direção e sentido, e aí pronto, né, nós temos já o comportamento de ímã. Aqui nós vemos duas imagens que representam experimentos que foram feitos quando a gente coloca limalha de ferro nas proximidades de ímãs. Então, nos dois casos, a gente foi e colocou vidro em cima do ímã, de forma que a limalha de ferro não fique grudada diretamente no ímã. E a gente pode observar que forma um desenho, né? Quando a gente tem assim a distribuição da limalha de ferro na região em torno do ímã, forma esses desenhos. E esses desenhos, eles estão apenas mostrando para a gente o comportamento do campo magnético, né, da influência magnética do ímã nessa região em volta dele. Então, a gente pode dizer que cargas em movimento ordenado criam no espaço em torno delas um campo magnético. Esse campo magnético é capaz de influenciar outras cargas que também estejam em movimento, exercendo sobre elas forças magnéticas. Então, nessa imagem que nós temos aqui, vemos um ímã em formato de barra e em torno dele algumas bússolas. Essas bússolas estão interagindo com o ímã porque a bússola nada mais é que um outro ímã. A agulha da bússola também é um ímã. E como nós vimos, temos ali polos opostos se atraindo. Então, a gente tem a influência magnética desse ímã sendo exercida sobre os outros ímãs das bússolas. Se a gente pudesse colocar um ímã em um mar de bússolas, a gente observaria algo parecido com o que a gente tem aqui nessa simulação do FET à esquerda. Então, as bússolas todas iriam se alinhar e formar um desenho parecido com aquele que nós vimos da limalha de ferro. E a gente observa então os polos norte atraindo os polos sul das bússolas, né? E vice-versa. E então, a gente quando vai representar um campo magnético, a gente vai tentar imitar o desenho que essas bússolas fariam. E para isso, a gente vai considerar o polo norte dessas mini bússolas como sendo uma setinha, né, a parte da seta mesmo do nosso vetorzinho, e a parte que seria o polo sul dessas mini bússolas como sendo o nosso tracinho do vetor. Então a gente vai poder transformar essa imagem de mini bússolas em vetores, em setas, né?
A gente sempre vai observar essas setas saindo do norte, porque a parte norte das bússolas vai ser repelida pelo norte do ímã, e vamos também observar as setinhas se aproximando do polo sul do ímã, porque o norte das bússolas está sendo atraído pelo polo sul do ímã. E a gente observa então essas linhas se formando e representando o que está acontecendo, né? Qual é a influência magnética do ímã nessa região em torno dele. Então, quais seriam as características do vetor B? Esse vetor B é o vetor campo magnético. A gente poderia associar B à bússola, né? Então, o campo magnético corresponde àquele campo de bússolas que a gente poderia imaginar em torno do ímã. Então, a gente pode representar, né, esse vetor aqui igual a gente fez aqui na imagem. A direção desse vetor sempre será tangente a essas linhas do campo magnético. O sentido, né, a seta ali do nosso vetor corresponde ao norte da bússola. A intensidade do vetor é proporcional à densidade de linhas. O que significa isso? Que quanto mais intenso for o campo, a gente vai perceber uma quantidade maior de linhas ali naquele local. Então, nas proximidades dos polos, a gente observa uma quantidade bem grande de linhas ali, bem próximas umas das outras, né? Porque ali o campo é mais intenso. E essas linhas são linhas fechadas. Então, elas vão dando a volta por dentro do ímã, né, e circulando ali. E como a gente faz para representar um campo que é tridimensional em uma folha de papel, né, em 2 dimensões? Então a gente vai, né, adotar essa notação de vetores, né, como nós estávamos fazendo, e todas as vezes que a gente precisar representar um vetor que estivesse entrando no plano da folha, a gente vai imaginar que a gente está enxergando o vetor de trás. E na traseira do vetor é como se fosse uma flechinha que a gente visse um X. E todas as vezes que o vetor estivesse saindo nessa direção perpendicular à folha, saindo dela, a gente vai imaginar que a gente teria a pontinha da seta, né, indo na nossa direção, e nós estaríamos enxergando uma bolinha com um pontinho no meio. Então a gente tem essas representações para quando a gente tem o vetor do campo magnético perpendicular ao plano do papel. E quando ele está no plano do papel, aí já fica mais fácil, né? A gente pode fazer o desenho das setinhas na horizontal, na vertical, na diagonal, de acordo com a necessidade. No nosso planeta, a gente também vai observar um campo magnético. É por isso que quando nós estamos segurando uma bússola, ela vai sempre apontar o norte, aproximadamente a região do norte geográfico do planeta. E isso acontece porque no interior da Terra a gente também tem um material que está se movimentando ali e tem muitos íons ali dentro. E aí a gente tendo essa movimentação ordenada de cargas no interior do planeta, a gente tem como se fosse uma corrente elétrica estabelecida ali e com isso o campo magnético que ela gera. E lembra muito o campo magnético gerado por um ímã no formato de barra, como a gente estava vendo, né, alguns exemplos agora há pouco. E aí a gente tem então o campo magnético, que a gente pode representar como sendo setinhas saindo da região norte magnética e se dirigindo para a região sul magnética. Agora, se nós formos observar o que a gente chama de norte geográfico, na realidade corresponde ao que seria o sul magnético da Terra. Por quê? Porque é justamente esse sul magnético que está atraindo o norte da bússola lá para cima. É por isso que todas as vezes que nós estamos segurando uma bússola
e ela está sob a ação do campo magnético da Terra, ela vai apontar para esse lugar, né, que é justamente o lugar que tem o sul magnético do nosso planeta. Então, a gente poderia dizer que a gente tem o que a gente chama de Polo Sul e Polo Norte geográfico, é o contrário do que existe do ponto de vista magnético, né? E é justamente por isso que o Polo Norte das nossas bússolas é atraído para o Polo Norte da Terra, porque ali, no que seria o norte geográfico, nós temos um sul magnético. E agora, nós estávamos falando, né, que toda corrente elétrica também gera campo magnético. Então nós vamos ver como é o campo magnético que correntes geram em algumas situações. Na primeira situação, a gente vai observar um fio retilíneo, fio condutor com a corrente ali passando por ele, e nesses casos, o campo magnético que é gerado corresponde a círculos, círculos concêntricos, aí, né, em torno do nosso fio. E para a gente saber para que lado que o campo magnético vai girar, se vai ser no sentido horário ou anti-horário, a gente vai utilizar uma regra que se chama regra da mão direita. A gente vai verificar qual é o sentido da corrente convencional que está ali estabelecida no condutor e vamos apontar o dedão da nossa mão direita exatamente nesse sentido da corrente convencional. E os demais dedos vão indicar para a gente o sentido do campo, né? Exatamente se é no sentido horário ou anti-horário. E como no caso da figura, a gente está observando um campo no sentido anti-horário, quando a corrente convencional está subindo ali no condutor. E para calcular a intensidade desse campo elétrico gerado por essa corrente, a gente tem essa expressão que relaciona a corrente elétrica e também a distância R que nós estamos considerando para calcular o campo. Então a gente vê ali na expressão que a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, que é representada pela letra I, que está passando ali no fio. E a gente também tem uma constante que é chamada permeabilidade magnética do meio. Então, no vácuo, ela tem esse valor que está indicado aí no nosso slide, mas em outros meios o valor vai variando. E além disso, quanto mais distante do fio nós estivermos, menos intenso será o campo. Então, na nossa expressão, a gente verifica que ele é inversamente proporcional ao R, que é essa distância que nós estivermos medindo, né, o campo em relação à posição do fio. Então, com essa expressão, a gente consegue calcular o valor do campo que é gerado em qualquer ponto que a gente tenha interesse nas proximidades de um fio por onde passa a corrente elétrica. A unidade de medida do campo magnético no sistema internacional é o Tesla, representado por uma letra T maiúscula. Agora, a gente poderia pegar o nosso fio, por onde a corrente está ali circulando, e entortar o fio, transformá-lo num formato assim circular. Aí nós teríamos o que a gente chama de espira circular. E aí, para a gente determinar como será o campo gerado pela espira, a gente vai utilizar novamente a regra da mão direita. E fazendo isso, a gente vai observando que a gente tem o campo, em toda a extensão da espira, a gente vai ter esse campo circular, né, circulando em torno ali dela, de forma que a gente vai ter bem no meio da espira um campo resultante bastante forte, né, um campo intenso ali no meio da espira. Então, quando a gente quiser produzir um campo intenso, a gente pode fazer isso, né? Pegar o fio e deixá-lo no formato circular e a gente vai conseguir esse efeito de um campo forte bem ali no meio da espira.
calcular o valor desse campo exatamente no centro da espira, a gente tem essa expressão. A gente também observa que o campo é diretamente proporcional à intensidade da corrente que está ali, né, estabelecida na espira. E nessa fórmula, o que a gente chama de R é o raio da espira, de forma que espiras que tenham um raio muito grande terão um campo magnético menos intenso ali no centro, e espiras que possuam um raio pequenininho vão conseguir produzir um campo magnético mais intenso ali no centro. E aqui na imagem aqui da direita, a gente vê aquela maneira de representar o campo que está estabelecido no interior da espira. Então, essa bolinha, esse círculo com bolinha, representa o campo saindo e o xizinho, o campo entrando. Então, nesse exemplo que nós temos aqui à esquerda, a corrente está circulando no sentido anti-horário. De acordo com a regra da mão direita, a gente vai observar um campo magnético saindo aqui dela, né? Então, a gente poderia representá-lo com essa notação de círculo com bolinha no meio. E se a gente pegar agora muitas espiras, ou seja, se a gente for pegando o nosso fio e enrolando como uma mola, fazendo várias espiras, a gente vai ter um espiral, né? Como esses que nós temos nos nossos cadernos e que a gente chama de solenoide, podemos chamar de bobina também. E se a gente colocar uma corrente elétrica circulando aí nesse fio, nós vamos observar um campo magnético ali no interior dele também. E a gente vê que a gente vai utilizar novamente a regra da mão direita para saber para que lado que esse campo vai acontecer, né? Se vai ser ali no interior da nossa bobina, se vai ser para a direita ou para a esquerda, isso a gente vai precisar descobrir usando a regra da mão direita. E para calcular qual é a intensidade do campo que é gerado no interior dela, a gente também tem uma expressão parecida com a anterior, só que nesse caso a gente vai considerar ali o número de espiras. Então o N representa esse número de espiras, o valor da corrente, né? Então quanto mais espiras, mais intenso será o campo, quanto mais intensa a corrente, também mais intenso será o campo. E a letra L representa o comprimento da nossa espiral ali, né, do nosso solenoide. Então, quanto mais comprido, menor será a intensidade do campo. Então, daí a gente vai ter, o campo vai ser inversamente proporcional ao comprimento da nossa espiral, do nosso solenoide. Quando a gente tem o solenoide, então, ali funcionando, né, com a corrente estabelecida nele, a gente acaba que a gente produziu o que a gente chama de eletroímã, né? Porque a gente tem então um campo ali estabelecido no interior, também passando ali pelas laterais, da mesma forma que a gente tinha no ímã de barra. Então, o comportamento do campo magnético que é gerado por uma corrente que vai passando por um solenoide é igualzinho ao campo magnético que é produzido por um ímã em forma de barra. Só que tem algumas vantagens, porque o ímã físico lá de verdade, né, fabricado, a gente não tem como desligar, né? Mas o ímã que é elétrico, né, o eletroímã, a gente consegue ligar, desligar, a gente consegue deixar ele mais forte, menos forte, né? Então a gente tem mais controle sobre ele. E aí existem uma série de utilidades para os eletroímãs, como a gente vai ver nas próximas aulas.